Acionando o Tarsis Michel, que ontem estava lá em Maceió, e eu queria que você falasse, né, qual foi tua sensação ao olhar aquelas cenas lamentáveis da pancadaria lá nas arquibancadas do Rei Pelé. A minha reação, Vibrante, foi a reação de não naturalizar, mas não ficar surpreso, né? Porque quem já conhece o histórico já sabe que isso acontece, né? Na própria Ilha do Retiro já vimos algumas vezes. E alguns companheiros da imprensa de Alagoas, funcionários do estádio do Rei Pelé, do estádio Rei Pelé, vindo conversar e se dizendo admirado como é que uma torcida, né, uma determinada parte, torcida organizada, consegue brigar entre si. Mas que não era novidade vindo dessa parte da torcida do esporte. Então, lamentável, eu até no momento não registrei, porque estava acontecendo alguma coisa interessante no gramado e a gente estava descrevendo. E aí, Vibrante, deixa eu só detalhar. Depois do jogo, eu tive que correr para a coletiva, fazer a coletiva, devolver o colete de imprensa para o staff da Federação Alagoana e pegar minha credencial da rádio, porque lá em Alagoas, quando a gente se cadastra e pega o colete, a gente deixa uma carteirinha lá com eles para pegar no final do jogo. E aí acabei não registrando. Mas quando vi, meu sentimento foi de novidade não é, né? Porque, infelizmente, e o esporte já foi muito prejudicado por isso, viu, Carlos? Isso é uma das coisas mais perigosas que pode acontecer, gente. É quando, de maneira natural, a gente começa a normalizar uma coisa assim. Entendeu? Sentimento. Vocês prestaram atenção na pergunta que eu fiz? Sentimento. Eu não perguntei se ele olhou nada diferente, se tinha alguém conhecido. Não. Qual foi o sentimento que você teve? E quando a gente vê, né, escuta um profissional dizer que meio que normalizou, é normal, eu esperava, isso é perigoso demais. Né? Normalizar esse tipo de situação, achar normal. E sabe o que está me chamando a atenção, Gabi? Já eu vou contar, para perguntar sobre machucados ou suspensos e tal, porque domingo joga de novo. Com o esporte está acontecendo muito. Alguém pode perguntar agora, peraí, rapaz, não diga isso não, Santa Cruz nem jogando, tá? Beleza, o Náutico tava. E eu não vi se repetir tanto, não é que não aconteça, que não tem santinho nenhum em Fanáutico, Inferno Coral e nem na Jovem. Mas com o esporte está repetindo, não é esporte, perdão, com essa organizada do esporte, né, com esses caras dessa organizada do esporte, está acontecendo corriqueiramente demais, Gabi. É exagero demais. Infelizmente, são cenas que lamentáveis, né? Para mim, sempre chocam na realidade, porque é um dos motivos pelo qual meus pais não me deixavam ir muito para estádio, né? Na verdade, não me levavam para estádio quando eu era mais nova. A outra questão, claro, morei muito tempo em Caruaru, interior e tal, então por lá o máximo que eu ia, né? Lacerdão, claro, mas era muito mais tranquilo, né? Então, foi um dos motivos que afastou assim, minha família dos estádios. E isso acontece com várias famílias também, né? Sempre tem o medo, sempre tem essa questão de ter... É uma situação que entristece muito, né? Então, causa essa repulsa mesmo em muita gente, né? Com relação a uma situação que parece que não tem solução. Só deixa a gente mais triste... são cenas que sempre se repetem, nunca muda. É impressionante, parece que nada acontece para resolver de verdade. Volta aquela situação, né? É tratado como se fosse um mundo à parte. O futebol não é um mundo à parte. Precisa de fato resolver e precisa de soluções que sejam cumpridas e que durem, para que a gente não continue vendo, porque não está adiantando punir os clubes, enfim. Tem que punir aí as pessoas que acabam fazendo isso, né? Ô Tassis, quanto ao jogo do domingo, algum problema de ordem médica, de suspensão? Não, Vibrante, a princípio o esporte não perde ninguém por lesão, nem por suspensão. É claro que eu faço, né, a questão dos cartões pelas minhas contas, porque você sabe que o site da CBF está hoje no ar e amanhã não. Então eu não confio mais. Então, nas minhas contas, nas minhas contas, nenhum jogador que estava pendurado tomou o cartão amarelo
pelo esporte. Então, o Pepa vai ter praticamente todo o seu elenco à disposição para esse confronto. Eu digo praticamente porque tem no DM o Palácios e o Di Plácido e o Romarinho, que o Pepa nem vai contar para essa temporada, mas é quase todo o seu elenco à disposição. Quinta-feira, de folga para o elenco rubro-negro, isso foi decidido no vestiário, porque, se você lembrar, na saída do gramado eu conversei com o assessor, com um dos assessores do esporte, o Marcelo Bandeira, e ele disse, Tassos, a princípio a reapresentação é amanhã à tarde no CT. E aí eu noticiava, né? E na volta, quando o Pepa chegou, a programação já foi passada com essa alteração de folga para o elenco rubro-negro. A reapresentação acontece amanhã à tarde no CT. Então, amanhã à tarde já começa a preparação para enfrentar o CRB. Os ingressos, Vibrante, já estão sendo vendidos desde a quarta-feira, de maneira, obviamente, virtual, né? Nas redes sociais, quer dizer, no site do clube. A venda presencial começa sábado pela manhã na bilheteria da Ilha do Retiro, nas bilheterias. Então, o torcedor aí que já pode adquirir os seus ingressos, eu acredito, Vibrante, apesar de ser no domingo às 6h30, em um público melhor do que foi, por exemplo, contra o Ituano, que foram um pouco mais de 8.000 torcedores ao estádio. Acredito que para esse jogo o público vai ser maior, até porque, Carlos, o Sport dos últimos 9 pontos disputados conquistou 7. E ontem foi melhor do que o CRB, principalmente no segundo tempo. Só que do outro lado tinha o Matheus Albino numa noite inspiradíssima, viu, Carlos? Rapaz, é mesmo. Ingresso, hein, Tassis, para domingo. Como é que é a história? Exatamente. Como eu disse, os ingressos já estão sendo vendidos desde a quarta-feira. Preço a partir de R$ 40 para o não sócio. Vendas presenciais, nesse momento só vendas online. Venda de maneira presencial a partir de sábado pela manhã nas bilheterias da Ilha do Retiro. Gabi, mais cedo no Jogo Aberto da TV Tribuna, tem uma galera que nos acompanha lá e cá, tem uma galera que, por conta de horário, não consegue, né? Lá e cá. Eu falei de uma preocupação sobre Felipe. Jogador que tem uma qualidade de passe muito interessante, de estilo, né? De plástica bonita para tocar na bola, iniciando a jogada. O Felipe toca bonito na bola, né? Sabe fazer aquela saída de bola e com a qualidade que chama atenção por ser um volante e não por ser um meia. Ele tem um jeito, né, estiloso para tocar na bola. Mas ele vem errando num setor perigoso do campo, que é um negócio muito sério, que é um pouquinho atrás da linha do meio de campo. Então ele está entregando a paçoca, como se fala no popular. Cara, um jogo sim, 4 não. Aí daqui a pouco de novo. É às vezes um desleixo, sei lá, um desligamento do jogo. Ontem aconteceu de novo. Mais uma vez aconteceu na partida contra o CRB também, que poderia, com todas essas defesas do Matheus Albino, o CRB poderia ter ido lá e, por conta de uma falha dessa, ter matado o jogo e ter ganho a partida do Sport. Que tipo não estou falando de botar o cara no banco, não, né? Mas de que maneira o Pepa tem que corrigir isso? Vibrante, o Sport tem sofrido bastante defensivamente, né? Desde o início da temporada, na verdade. Esses vacilos aí nesse setor são recorrentes e é um dos grandes problemas, né? Que vem precisando ser ajustado ao longo dessa temporada. E acredito que o que pode ser feito em algumas situações é o foco mesmo, né? Às vezes o jogador entra desligado, às vezes não entende que precisa de mais tranquilidade. Tem questões também de, sei lá, psicológica, emocional, tudo isso envolve, né? Porque treinar os caras treinam, né? Não, todo dia, eles treinam todo dia, não tem como dizer que não. Então, tem outras questões envolvidas que às vezes influenciam dentro das 4 linhas, né? A gente tem situações que o cara às vezes não tá vivendo o seu melhor momento. A gente, por exemplo, pode citar o Coutinho, né? Que é um cara que não dispensa aí, tem muita qualidade, mas não vive o seu melhor momento. E aí eu não tô falando de erros, né? Tô falando de não estar fazendo gols, enfim.
A gente tem uma outra questão. Luciano Castan está no banco do esporte porque cometeu alguns vacilos também, né? Alguns deslizes. Óbvio que não é só por isso que o cara tá lá, mas existiram sim alguns deslizes e acaba que custa, né? O momento dele no time titular. Então, acho que primeiro essa questão da calma, né? Da tranquilidade, de trabalhar essa parte psicológica, porque isso faz toda a diferença também.